Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a nossa aula número 7 do Catecismo em 100 aulas e vamos meditar sobre o artigo 2 da nossa profissão de fé, que traz o título Nós Cremos. Nós vimos nas aulas anteriores que Deus se revela ao ser humano, que Deus toma a iniciativa e vem ao nosso encontro, sobretudo através de Jesus Cristo, que é a palavra definitiva do Pai à humanidade, e que a fé é a nossa resposta a Deus, na qual nós declaramos: eu creio. Portanto, a fé é livre, ela é pessoal e ela é a nossa adesão de vida dentro da nossa liberdade ao plano de amor de Deus para cada um de nós. Porém, a igreja nos ensina que a fé, apesar de ser um ato pessoal, ela se transmite. A fé, quando é verdadeira, ela se irradia para os outros, como a chama de uma vela acende as velas apagadas de outras pessoas, porque todos nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, iluminados por Jesus, que é a luz, que é Deus, e Deus é luz, Deus é amor. Iluminados por essa luz, nós somos convidados a iluminar também aos nossos irmãos e irmãs. E assim, meu irmão, acontece desde o início do cristianismo. A partir de Jesus, que é o primeiro evangelizador, a partir dos seus apóstolos, a fé se irradia a todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, mas anunciai com a vida, mais do que com as palavras. E os apóstolos, à exceção de João, todos eles morreram mártires, testemunhas da fé, deram a vida por esta fé, deram a vida por Cristo. E um autor do século II, Tertuliano, diz: o sangue dos cristãos é semente de novos cristãos. Então, a fé de cada crente, ela se irradia e faz com que outras pessoas também creiam, justamente pelo testemunho pessoal de cada um. E ao longo desses 2000 anos de história, nós temos uma multidão de santos que dão testemunho da sua fé, modelo de fé cristã e de vida para todos nós. E assim, meu irmão e minha irmã, nós temos a fé da igreja, que é a guardiã desta fé, que nós não devemos apenas enunciar mentalmente, mas devemos viver a fé, porque a fé sem obras é morta, diz a carta de São Tiago. E quais são as obras da fé? São justamente as obras da caridade, a fé colocada em prática. A igreja, então, nos convida, meu irmão e minha irmã, a conhecer a nossa fé, colocá-la em prática. E o que a fé nos dá? A fé da igreja nos dá a vida eterna. É isso que nós celebramos no batismo de cada um de nós. O que pedes à igreja de Deus? O batismo, a fé. E o que a fé te dá, meu irmão? A fé te dá a vida eterna. João 3,16. De tal modo Deus amou o mundo que nos deu seu Filho único. Todo aquele que nele crer terá vida eterna, jamais vai perecer. Guarde esse versículo, João 3,16. A igreja, portanto, ela nos apresenta o credo como que uma formulação que vai nos ajudar a entender aquilo no qual nós cremos, porque nós devemos estar prontos a sempre dar as razões da nossa esperança. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E a fé da igreja, ela é universal, ela é católica, ela é a mesma fé em todo o mundo, protegida, guardada e apresentada pela igreja a todos nós. É isso que nos ensina Santo Irineu de Leão. Com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra,
tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nela crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma e um só coração. Prega as verdades da fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. E continua Santo Irineu: pois se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. Nem as igrejas estabelecidas na Alemanha têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os povos ibéricos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois ela mostra ao mundo um único caminho de salvação. Esta fé que recebemos da igreja, nós aguardamos cuidadosamente, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, como um depósito de grande valor contido em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. E assim, meu irmão, nós proclamamos o credo, porque eu creio pessoalmente como cristão e nós cremos como igreja no credo da nossa fé que nos é transmitido pelos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.